Hoje, oi, meu lindo. Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus, como vocês estão? Tá tudo bem? Está tudo em paz? Por aqui, Tuntum está recebendo um cafunézinho dele e estamos aqui para mais um vídeo. Eba, eba, eba. Dá oi, Tuntum. Oi, galera. Deus abençoe, Cristo vive, viva Cristo. Amigas e amigos, no vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante mesmo. Eu acho interessante que todo vídeo começa assim. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, sobre não sei o quê. Sempre a mesma coisa. É minha introdução de redação, é assim. Quero conversar com vocês hoje sobre comparação. Porque é um assunto que tem sido pertinente na minha cabeça, entende? No sentido não de eu estar me comparando, mas no sentido de quando eu, sabe, quando minha cabeça vai pra um lugar de quase comparação, de tipo, chegar a se comparar, o Senhor já me lembra sobre a importância de não se comparar. Eu quero conversar com vocês sobre isso, comparação, que é uma realidade presente na vida de todo mundo, sendo cristão ou não, mas nós cristãos, nós sabemos como lidar, temos uma forma de lidar que é extremamente libertadora mesmo. A comparação não abrange somente o aspecto espiritual, eu não quero falar sobre comparação somente no aspecto espiritual. Eu quero conversar com vocês hoje sobre comparação em todos os seus aspectos, porque a comparação alcança todos os aspectos, todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, a área espiritual, que aí a gente pensa, tipo, nossa, essa pessoa ora muito, eu preciso orar tanto quanto ela. Nossa, essa pessoa lê muito a Bíblia. Essa pessoa lê a Bíblia muito rápido, eu preciso ler a Bíblia tão rápido quanto ela. Essa pessoa fala muito bem, eu tenho que falar exatamente igual a ela. Essa pessoa tem um relacionamento muito íntimo com Deus. Eu preciso ser igual a ela. Claro que todos esses exemplos que eu dei têm uma aparência de ser algo tudo bem. Poxa, eu vou ler a Bíblia, eu preciso realmente ler a Bíblia muito. Eu preciso realmente orar muito. Eu preciso realmente falar sobre o Senhor bem. Mas por trás existe essa raiz de comparação. Quando você tem o outro como referência, não tá certo. Quando você tem o outro como marco, como alvo, quando você tem o outro como eu preciso ser assim, eu preciso alcançar esse lugar, eu preciso ser isso, eu preciso ser igual a isso, você vai entrar nesse lugar de comparação. Claro que não é errado você ter pessoas como inspiração. Por exemplo, eu tenho várias inspirações no mundo cristão. Eu tenho algumas inspirações no mundo, agora no mundo da academia, da corrida. Eu tenho inspirações. Só que eu não posso ficar comparando o meu processo com o processo de outras pessoas. Eu fui correr hoje de manhã e foi quando o Senhor falou mais forte ainda na minha cabeça. Porque de manhã tava um monte de gente correndo no lugar que eu vou correr, na rota que eu sigo. E eu comecei a correr faz pouquíssimo tempo, então eu estou extremamente iniciante ainda, a ponto de não conseguir correr muitas distâncias mesmo. Ainda mais hoje que minha canelite apertou muito. Mas beleza, acontece. Aí, tem um pessoal correndo, eu vi uma menina, parecia ser da mesma idade que eu, e tipo, ela tava correndo bastante. Toda vez que ela passava por mim, eu via ela correndo, e eu andando, porque a canelite apertou e eu não conseguia andar. E aí veio isso na cabeça de, tipo, cara, ela tá correndo bastante e eu tô andando. Mas logo quando eu ia entrar num lugar de comparação de eu preciso correr igual a ela, o Senhor já me lembrou de que, tipo assim, filha, você tá com dor na perna, você vai ficar se forçando, você tem o seu processo, aquela menina tem um processo dela, ela tem o tempo dela, ela tem um condicionamento físico dela e você tem o seu. Eu tô no começo. Então eu dei esse exemplo pra mostrar sobre essas coisas de comparação no dia a dia e como é importante saber lidar com elas, saber lidar com a comparação. Eu tenho um tempo, eu tenho um condicionamento físico, por exemplo, nesse sentido da corrida ou da academia. Eu preciso pegar tanto peso quanto fulano que já tá na academia há 1 ano. Cara, eu tô há 4 meses na academia e já quero pegar tanto peso assim. Eu tenho que respeitar o meu processo, eu tenho que respeitar meu corpo. Vou dar outro exemplo também, já falei da comparação no aspecto espiritual, no aspecto esportivo, aí no aspecto entre relações. Caramba, fulano tem muitos amigos. Eu quero muito ter amigos tanto quanto ela. Ou no aspecto de aparência, dessa comparação é terrível. Nossa, olha o corpo daquela menina. Eu quero ter um corpo igual. E, tipo, fica olhando e se comparando. O que mais existe hoje na internet é comparação. Pessoas que ficam o dia inteiro rolando no feed, vendo a vida perfeita de outras pessoas. Quando, na verdade, o que as pessoas postam é, na maioria das vezes, o auge da vida delas, é os holofotes da vida dela. É já a apresentação mesmo, sabe? Numa peça de teatro.
quando a pessoa vai se apresentar na peça de teatro, as pessoas que estão no auditório assistindo, elas estão vendo exatamente a peça de teatro, mas não necessariamente elas acompanharam todo o backstage, todos os ensaios, todo aquele nervosismo antes de entrar no palco. Todas essas partes não tão boas, não tão bonitas, digamos assim, não são mostradas nas redes sociais. Então nós precisamos entender que essa comparação é muito perigosa, porque todo mundo acaba se comparando de alguma forma. Se a gente não souber lidar com isso, a gente vai acabar entrando em lugares muito ruins e de frustração. Quando eu quero, por exemplo, ter o mesmo corpo que fulana, eu vou entrar no lugar de... eu vou mudar toda a minha alimentação, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, com a motivação errada. A comparação pode nos levar a um lugar onde aparentamos ter boas intenções, como eu dei o exemplo. Eu preciso orar tanto quanto fulana. Eu preciso ler a Bíblia tanto quanto fulana. Eu preciso me alimentar bem como fulana. Eu preciso fazer isso como fulano, como ciclano. Isso até aparenta ser bom. Eu preciso mesmo ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso comer saudável, eu preciso fazer todas essas coisas. Porém, quando eu coloco nesse lugar de eu preciso ser tão boa quanto fulano, eu preciso fazer tanto quanto, e vou pra esse lugar de comparação, e quando eu posso ter até boas intenções, mas a motivação tá errada, cara, não é por esse caminho, não é legal. A psicologia defende e explica que tudo que nós fazemos exige uma motivação. Eu ter acordado hoje, 4 da manhã, me arrumado pra ir correr, eu tive uma motivação pra fazer isso tudo. Se eu não tivesse uma motivação, nem teria levantado da cama. Eu podia simplesmente ouvir o despertador, desligar e voltar a dormir. O fato de nós arrumarmos a cama quando acordar tem uma motivação. O fato de eu ir pra escola tem uma motivação. Tudo tem uma motivação. Às vezes a gente pode até pensar que não, pode ser até inconsciente, mas tudo que nós fazemos, literalmente tudo, toda ação que nós realizamos exige e tem uma motivação por trás. E o Senhor tem me ensinado muito, tem me colocado muito no lugar de entender e analisar as motivações. Fazer uma análise mesmo. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu quero isso? Por quê? Eu analiso a motivação. Por que eu quero alcançar tal coisa? Analisar as motivações é muito importante. Ah, Lua, e como que eu faço pra lidar com comparação? Como que eu faço pra sair desse lugar de constante comparação com outras pessoas? Olha pra Jesus. A única pessoa que você pode e deve se comparar é Jesus. Porque o nosso objetivo, segundo a Bíblia, que tipo assim, guia a nossa fé, é buscar ser parecidos com Cristo. Então, quer se comparar com alguém, se compara com Jesus. Não se compara com alguém que você vê na internet, não se compara nem com alguém que você vive todos os dias. Comparação, de nenhum aspecto, é legal, é saudável. Não é, na verdade, só faz muito mal pra nossa cabecinha. E vai nos levar pra um lugar muito ruim. Eu já falei isso várias vezes nesse vídeo e só repito, para vocês entenderem a importância disso. Quer se comparar com alguém? Olha pra Jesus, olha pra cruz, olha pra vida de Jesus. Jesus, aquele cara, por exemplo, ele andava muito. Ele, naquela época, não tinha, né, carro. Existia aquelas carruagens, assim, carroça, não sei o quê. Mas Jesus andava muitas distâncias a pé. Então, imagina o condicionamento físico daquele cara. Aí, eu quero ter um condicionamento físico assim, de conseguir andar longas distâncias. Eu quero ter um condicionamento físico de conseguir andar várias milhas e várias milhas sem ficar toda cansada. Entendeu? Então, quer se comparar com alguém, olha pra Jesus, porque ele foi o único perfeito que já andou nessa terra e que permanece vivo e que deve ser a nossa referência. Nós não só podemos olhar para Jesus como referência, como nós devemos olhar para ele como referência e basear toda a nossa vida inspirada em como ele gostaria que nós fôssemos. Olhar para ele, eu quero ser como ele. Não, eu não quero ser como, por exemplo, aquela trend que vem pela internet que eu já quis muito ser, meu Deus do céu, aquela garota que acorda cedo, que faz isso, que faz aquilo. Quando eu tinha essa motivação de ser uma pessoa assim na internet, que faz isso, que é super produtiva, eu sempre não conseguia, porque eu via pessoas que conseguiam fazer, eu acabava não me frustrando porque eu não conseguia fazer. E muito chato esse lugar de frustração. Não fica se prendendo a isso, não fica olhando para as pessoas, querendo ser como elas, querendo ter o mesmo corpo, querendo ter a mesma coisa, o mesmo cabelo, o mesmo isso, o mesmo aquilo. E também sobre analisar as motivações. A motivação de tudo que nós fazemos deve ser glorificar o Senhor. 1 Coríntios 10:31 fala: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Quando o Espírito Santo coloca na Bíblia tudo para a glória de Deus, significa que é tudo mesmo, abrange tudo na nossa vida, todas as áreas da nossa vida. E nós só conseguiremos viver uma vida plena em Cristo, uma vida plena aqui na Terra, uma peregrinação plena, quando nós tivermos as motivações corretas, que é glorificar a Deus. Não glorificar a mim mesma, não glorificar as pessoas ao meu redor, mas glorificar única e exclusivamente ao meu Senhor.
agradar a Ele, glorificar a Ele. E como eu glorifico ao Senhor? Primeiro, você precisa conhecê-lo. Então, com relacionamento e intimidade, você vai conhecer, você vai saber como glorificar o Senhor. Como que eu glorifico o Senhor, por exemplo, na minha casa? Obedecendo aos meus pais, tendo uma boa relação com meu irmão. Tô dando meu exemplo, tá? Organizando o meu quarto, ajudando minha mãe a arrumar a casa, cuidando do meu cachorro, colocando comida e tal. Assim, eu vou estar glorificando a Deus no lugar onde eu tô, na minha casa. Mas aí na escola, sendo uma boa aluna, tendo boas notas. No trabalho, sendo a melhor pessoa no trabalho possível. Nós precisamos buscar ser a nossa melhor versão. Porque Cristo deseja isso. E nós somos capazes de ser a nossa melhor versão. Isso que eu tô falando não é papo de coach, tá? Não tô falando seja o seu melhor. Na verdade, não. Cristo é suficiente. Você não é, eu não sou. Então, quando nós caminhamos lado a lado com Jesus, Ele nos capacita para viver uma vida em abundância, uma vida plena nele. Então, aproveitemos isso e não nos comparemos com as pessoas que a gente vê por aí, mas tenhamos como única e exclusiva referência, total alvo, nossos olhos estejam completamente em Cristo. Que Ele seja o motivo, que Ele seja a motivação, que Ele seja tudo, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E é isso, galera. Cristo vive muito, 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 muito. Eu espero que essa palavra chegue ao seu coração de forma direta, assim como chegou ao meu. Sigam nas minhas redes sociais aí, né? Falei, Tuntum. Segue aí minha mãe nas redes sociais. Cristo vive, viva Cristo. Viva Cristo, Tuntum, viva Cristo.